para a gente ver como o princípio que a Aparecida está falando do coração, se a gente pensa na lenda, é isso, a nossa alma vai prestar conta. Mas você tem que prestar conta todo dia. Se você vai dormir caída do caminhão, com o coração pesado, você vai acordar mal no dia seguinte. Então, isso que você está trazendo, eu acho isso de uma beleza, porque se a gente aplica essa mitologia e esse ensinamento e põe para o dia a dia, a nossa obrigação é só ser feliz e ser leve, né? Se a gente for parar para pensar, ai, qual é o meu propósito? Seja feliz. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque de verdade eu não sei em que momento do seu dia que você está assistindo a mais um vídeo desse canal. E a gente volta com o Código Madalena, que é esse quadro onde a gente sempre vai falar sobre o feminino primordial, sobre todos os assuntos que falam sobre as deidades mais antigas. E, de novo, eu tô com a minha parceira aqui, querida Aparecida Sauer, e a gente vai falar sobre essa trindade Ísis, Osíris e Horus. Então, seja bem-vinda novamente, porque a nossa conversa passada foi um estouro. A gente falou sobre. Eu nem sabia que título colocar, né? Eu coloquei a força de Isis, porque a gente começou na Madalena e foi falar em Isis, mas hoje a gente quer aprofundar. Então, muito bem-vinda, querida, a esse quadro Código Madalena. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui novamente. Agora a gente já acertou, viu, gente? Que a gente vai sempre tentar quinzenalmente, mensalmente, a gente vai seguir o fluxo para a gente falar sobre esses assuntos, porque quando a gente fala do feminino, né, a gente fala muito sobre esse feminino moderno que a gente conhece, então a gente traz exemplos muito do feminismo, sobre as coisas que acontecem no dia de hoje, mas a gente precisa entender da onde vem a nossa dor e principalmente quem são essas deusas, essas deidades, né, que trazem uma bagagem ancestral que a gente não conhece. Então, como a gente está chegando perto do Natal, e na nossa conversa de briefing antes, a gente falou muito sobre esse calendário hemisfério norte, hemisfério sul. A gente falou sobre o que é o Natal, né? A gente falou quem é Horus, quem é Jesus. Então, acho que seria legal você começar a trazer essa ideia do que é essa Trindade Suprema, porque daí você falando um pouco sobre Ísis, Osíris e Horus, a gente consegue entender da onde vem, porque não começou com Cristo, né, pessoal? Então, acho que podia começar por aí. Então, quem são esses maravilhosos? Então, Não tem, é? eu acho assim que nós chamamos, a gente se refere, né, a eles como deuses, mas na verdade os antigos egípcios falavam em Néter, né? Né? Néter é uma força da natureza que está dentro de nós. Então, essas figuras, essas forças, né? Inclusive a palavra natureza vem de Néter. Ah, que legal. Super interessante isso. Quantas coisas que a gente imagina, a gente acha, né, que a nossa cultura ocidental vem da Grécia, mas a Grécia bebeu na fonte do Antigo Egito, né? Os grandes filósofos gregos foram para os Uhum. templos do Antigo Egito para se educarem lá, né? Então tem muitas coisas que vêm de lá e a gente não se dá conta. Eu acho interessantíssimo quando a gente começa a entender, né, essas forças todas que influenciaram e moldaram a nossa cultura ocidental. Uhum. Então, quem são Osíris, Ísis e Horus? Então, Ísis e Osíris são um casal. Eles simbolizam essa força do masculino e do feminino dentro de nós. Uhum. Esse é um casal que se ama plenamente, que é plenamente feliz, né? Que vive, né, sob as leis de Maat, que é a deusa, novamente, a força, né, que rege o equilíbrio cósmico, né? O equilíbrio do cosmos, né? Então, eles estão de acordo
eles estão totalmente nessa vibração de paz, de amor, né, de sabedoria plena. Então, De conexão. conexão. Então, isso, se quando a gente para pensar, né, porque eles são vistos como pai e mãe da humanidade. Interessante isso. Então, Muito nós antes de tudo, somos, né, Aparecida? muito antes de tudo, inclusive, né, para quem se interessa por essas coisas, né, aqui uma parte. Dá uma olhada no trabalho de Graham Hancock, que é maravilhoso, e ele comprova que as pirâmides não foram construídas pelos antigos egípcios com instrumentos de cobre. É impossível, literalmente. Então, ali nós estamos falando de algo muito mais antigo, inclusive, né? E que Ísis e Osíris eles representam essa ancestralidade nossa, sabe? Esse pai e essa mãe primordiais, né? Então, de uma certa forma, somos todos Horus, né? Porque somos Filhos. todos filhos, né? Desse casal divino, desse amor absoluto, né? Então, eles eram muito felizes e tal, até que o tio Sete, né, por inveja, ele mata Osíris, esquarteja Osíris. Ísis então vai buscando os pedaços e consegue juntar, e ela faz amor com Osíris e concebe Horus. Então, de uma certa forma, Horus é a reencarnação de Osíris. Ah, Tem várias maneiras de você ver, né, esse mito também, porque ele é muito, muito poderoso e você pode ver de várias formas, né, desde de uma história cósmica de povos, né, que vieram das estrelas. Ísis representa a estrela Sírios, a constelação de Sírios, né? Osíris representa olha. Órion, e aí nós temos Horus, né? Então, essa é a verdadeira, digamos, a original, né? Santíssima É Trindade, verdade. a Trindade Sagrada. Gente, eu acho isso tão bonito e até queria mostrar para as pessoas, né? Conforme você foi falando, eu falei, eu vou mostrar no tarô egípcio, eles, né? A gente tem aqui Ísis e Osíris sendo representados aqui no tarô egípcio, e eu acho tão bonito porque você vê exatamente o Horus sendo concebido. E é interessante porque nesse tarô, só para você ver, e eu vou pegar uma outra carta que é a estrela, né? Todas as cartas femininas elas são viradas para o lado esquerdo, né? Então é que a gente está espelhada, então ela está virada o feminino para o esquerdo e o masculino estaria para o direito. Essas duas cartas são as únicas cartas femininas e masculinas que eles estão invertidos. Então, o Osíris está virado para o lado esquerdo e ela para o direito. E aí, se você for ver, o cajado dele está no coração e o dela parece um falo. Então, eu acho Ó, muito interessante essa união que você mencionou do feminino e do masculino dentro de nós. Então, acho assim, eu quis pegar para a gente poder ver como é que a câmera não está focando muito bem, mas assim, para a gente ver a conexão deles, e a gente tem essas 12 estrelas aqui em cima, né? Assim, esse plano espiritual e o plano emocional sendo invadido aqui, eles conectados as 12 tribos de Israel, os 12 signos, a gente tem toda essa conexão do próprio arcano 12, que é a alquimia. E aí você falou de Mate, e a gente tem ela aqui. A gente tem a própria Maat aqui, né? Que é muito mais do que uma deidade, é um princípio de união. Então, assim, só para o pessoal, de uma certa maneira,
não é assim, a representação não é especificamente essa, né? Mas eu quis mostrar pelo tarô só para as pessoas poderem ter um pouco dessa conexão visual. Então, você foi falando, eu achei interessante a energia no arcano 8 do tarô, que é essa liminiscata, né, do equilíbrio que conecta principalmente com o princípio do coração. Então, até você explica um pouco para as pessoas, antes de você seguir e explicar a Trindade Suprema, um pouco de Maat, porque Maat, ela é esse princípio de você, aquela lenda de deixar o coração leve, né, para você poder fluir, sabe? Eu acho interessante a gente mencionar esse juízo, porque os 10 mandamentos, pelo que eu saiba, veio muito daí, né? Ah, totalmente, veio totalmente das leis de Maat, né? Foi As leis de baseado Maat. nas leis de Maat, segundo as quais, né, os antigos egípcios viviam as leis necessárias para que houvesse justamente esse equilíbrio cósmico, essa paz, né? Onde todos estivessem ali caminhando em beleza, né? Caminhando em amor, caminhando em união, né? Então, Hum, inclusive tem uma coisa, sabe, que eu acho forte nisso e muito importante que a gente escuta muito as pessoas falarem, sabe, ser humano sempre foi assim, sempre houve guerra, né? Sempre houve injustiça, já foi, inclusive, já foi muito pior. Sim, essa história que a gente conhece, que é history, que é a história dele, que é a história do patriarcado, né? exatamente. Podia ser her história, né? A gente precisa da her story, né? A história É. dela, que não foi contada, né? Então, quando a gente vai mais para trás e a gente olha pessoas, por exemplo, como Graham Hancock, que tem esse Ele é trabalho maravilhoso, né? maravilhoso, Tem uma belíssimo. série no Netflix que é o da pré-história. Nossa, eu esqueci o nome, gente. Eu vou deixar aqui no link da descrição depois. Mas é lindo. Eu já assisti os duas. São 2 temporadas. É maravilhosa, essa. Maravilhosa, é verdade. Então, é para a gente, não, eu não, assim, e eu acho que é bonito que pessoas como ele e outros pesquisadores não estão aqui para dizer, olha, foi isso, foi aquilo, não, eles estão propondo da gente olhar com um pouquinho mais de profundidade para certas coisas que estão sendo explicadas de uma forma um tanto superficial É verdade. pelo mundo acadêmico. Então, é claro que na hora que você mexe com a academia, você está mexendo com muita gente, com muito trabalho, pessoas que basearam o trabalho de suas vidas, né, em certas verdades, mas sinto muito. A gente tem que ser flexível e tem que saber que, na verdade, assim, a coisa é um pouco mais Profunda, né? profunda. Um pouco É. mais profunda. A gente está falando do início da nossa história, né? Isso, exatamente. Então, e por que que isso é importante, né? Primeiro, aquilo que eu estava falando ali, né, dessa mentalidade que as pessoas têm, o ser humano sempre foi uma coisa horrorosa, a gente sempre, e a gente está melhor agora. Não, querida, nós tivemos ciclos, e é isso que eu trago no meu trabalho, porque eu me lembro, eu tenho consciência de várias vidas em que eu estive na frequência do amor, né? E que nós tínhamos, digamos, poderes extrasensoriais que eram naturais e que nós podemos resgatar. O que você vê hoje, uma pessoa ou outra que tem uma intuição, que tem o dom da profecia, que tem a clarividência, clareaudiência e por aí vai, né? Poder de cura, né? Isso é natural nosso. Isso foi abafado, foi fechado, mas nós vamos resgatar isso. E Isis é a força dentro de nós, é a deusa, é a força no nosso interior que está despertando, trazendo esses pedaços, que são os pedaços de Osíris que ela vai catando, né? Para novamente formar o quê?
um novo ser, né, que é Horus, dentro de nós, para que nós possamos renascer, nós possamos renascer como seres cósmicos, conscientes no plano físico, Sim, como é muito já houve interessante. no passado, É muito né? interessante isso, porque quando você fala de Horus e a gente vê, né, o olho de Horus, vou tentar achar aqui no Arcano 1 do tarô, a gente tem o olho de Horus aqui nesse tarô, para o pessoal saber do que a gente está falando. Ó, pessoal, esse aqui é o olho de Horus. O mago nesse tarô, ele é a representação do Horus, porque é o que é o um, é o que acabou de nascer. Então, se você pega, é interessante isso que a Aparecida está falando, gente, porque se você pega e você corta, faz um corte, né, do nosso cérebro, a gente consegue ver o desenho desse olho de Horus bem onde está a pineal, a hipófise, o tálamo e o hipotálamo. A gente vê direitinho, né, o desenho disso no meio do nosso cérebro. Então é interessante isso que você está falando dessa lembrança, porque quando a gente lembra de Horus, né, como figura, como esses néters que você fala, né, que são esses seres que estão dentro da gente da natureza, Horus está dentro da gente também. Nessa coisa de descalcificar a pineal, o Graham, em algum momento, ele fala muito sobre isso, né? Eu acho que é na segunda temporada, onde ele fala muito da América do Sul, e ele mostra que tem algumas figuras que são umas flores, assim, nas figuras egípcias, que é a lótus azul, né? Como a ayahuasca que você toma para você despertar a consciência. E ele fala muito sobre essa abertura da visão, né? E o quanto que essa energia agora juntando com o que você está falando de Horus, é a descalcificação da pineal, por exemplo, em que esses momentos que você estava falando de telepatia, de intuição, provavelmente a gente viveu uma época, a humanidade, onde estava tudo muito extrasensorial. Então, acho interessante isso quando você traz de Isis e Osíris, que esse resgate que gera Horus é como se fosse assim, meu, vamos lembrar, né, dessa época onde a gente, né, onde a gente era muito alquimizado, eu acho. Uma era de ouro, que eu acho que até antes da Atlântida, da Lemúria, que eu acho que esses caras vieram de lá, meu. Sim, com certeza, com certeza. Não Foram. sei se eu tô falando bobagem, mas é que, assim, me dá essa sensação de que dá pra gente despertar. A neurociência fala muito sobre isso, né? Aparecida de despertar essa nossa visão. O Horus, ele traz essa energia, a sensação que eu tenho. Não sei se você tem essa sensação também. Bom, com certeza, porque assim, esse terceiro olho, né, que é o olho que tudo vê e que é o olho de Deus, né, o olho divino dentro de nós e que ele é um uno, né? Olha, Ele não é o olho da dualidade, ele é o olho da unidade. Então, um, enxerga além da dualidade, ele enxerga a verdade, né? O plano da verdade, o plano espiritual, o plano do reino da luz, né? Da pureza, né? Porque ele é essa forma. E assim, eu pessoalmente tive uma experiência, uma das experiências que eu tive com o olho de Horus numa meditação, eu percebi a importância disso para o divino, porque a gente pensa assim, Deus, sabe, Deus é tudo, esse uno, né? Sim, agora estamos falando mesmo dessa energia que é, que criou gestadora, né? que criou tudo e que todos somos parte dela, certo? Uhum. Fazemos parte, somos, né, fractais, centelhas dessa grande força, como se fosse uma coisa assim, ou uma pessoa, mas não é. É uma consciência que está também em evolução. E que evolui através da experiência de cada um de nós. É esse o significado da nossa existência como indivíduo, porque cada um de nós é um pedacinho, nós vamos enxergar, vamos
falar com Deus através desse terceiro olho, mostrando para que Ele possa ver através da nossa consciência individual. Olha que forte isso. É muito, muito diferente olhar assim, Não né? é? Então, Uhum. foi essa força que eu tive, e a partir dali, uma coisa tão interessante, que toda vez que eu vejo algo que, digamos assim, que machuca os meus sentimentos, que eu sinto que está injusto, né? Que é uma coisa que machuca as pessoas, algo que está fora da ordem. Eu imediatamente eu aprendi através dessa experiência a sair do julgamento e entrar no terceiro olho e mandar essa informação para o divino, porque ele Nossa, enxerga através de nós, ele precisa, ele, ela, o todo, né? Precisa dessa perspectiva única de cada um de nós. E é essa grande força que vai agir para reparar esses erros, para equilibrar aquilo que está fora de equilíbrio, aquilo que é injusto, né? Para que esse karma seja resolvido para aquela situação. Então, não sou eu aqui, como ser humano, pessoa, julgando, dizendo isso aqui está errado, coisa horrorosa. Claro que a gente tem esse momento, mas imagina a força se cada um de nós pegasse essa sensação, isso que nós estamos vendo, essa consciência, e enviasse para o divino, para que o divino tome conta, resolva a situação. É a mesma coisa que quando a gente fala, não, entrega nas mãos de Deus. é total. Só que é uma coisa muito ativa, é uma coisa que você faz através do terceiro olho, sabendo que esse olho, o divino, plantou em você lá no meio do teu cérebro para isso. É muito interessante, né? Porque se a gente pega essa mitologia antiga, né, do coração de Maat, que você só evolui se o coração estiver leve, e que para você também poder ter uma conexão com o divino, né, falando assim, você tem que ter o terceiro olho aberto. Hoje em dia, a gente fala muito da coerência cardíaca, né? O quanto que o coração, comprovadamente, ele tem uma potência magnética 5.000 vezes mais forte do que o cérebro, e que ele passa comandos muito fortes, onde a pineal e a hipófise fazem um trabalho de abertura, de mudança de consciência. Então, é muito interessante que, assim, ah, nossa, a neurociência está falando isso, filho. A galera tá falando isso há 5.000 anos, não é? Eu acho isso assim tão interessante e aquela coisa que tem quem tem olhos para ver que veja, que tem ouvido para ouvir que ouça. Quando essa história toda começou a vir, eu falei, gente, mas isso a gente já, assim, não é que a gente já conhece, mas assim, Jesus já falava isso. Se você for olhar lá para trás, né, assim, eu acho que o Jesus era um neurocientista, não sei, porque as coisas que ele fala encaixa, você decodificando, encaixa muito com a neurociência, encaixa muito com isso que você está trazendo, né, essa abertura da visão junto com essa conexão do coração, esse princípio de Maat que você traz, é muito legal isso. Porque eles já tinham o conhecimento dessas duas potências fazia muito tempo, né, Aparecida? Eu acho meio assim, bizarro de você parar para pensar, né? Sim, com certeza ali havia, né, uma evolução assim que a gente não faz ideia aqui, né? Não, Eu sei porque eu tenho a memória viva, né, dessas vidas em que eu estive lá, nessa consciência, né? olha que legal. Muito, muito. E eu tenho certeza que cada vez mais, e isso vai acontecer cada vez mais, né? Que as pessoas vão ter essas memórias, né?
ou seja, não vão perder a consciência de quem elas são de verdade em sua essência. E isso inclui vidas passadas de acordo com a necessidade, né? De certas coisas que você precisa ali naquele momento, né? Na sua vida, você está passando por um desafio, você precisa de uma qualidade que talvez não seja muito, não esteja presente nessa vida atual, mas você, em algum lugar, você tem isso guardado, né? Nos seus registros acásticos, seja lá o que for que você queira chamar, É. mas aquilo está ali, está gravado em você, porque nós já fomos tudo, já fizemos de tudo, E né? deve estar rolando ainda, que se você for para a quinta dimensão, quinta e Está sexta tudo dimensão, acontecendo ao mesmo tempo. tempo e espaço está rolando. Então a gente está achando que já passou e está acontecendo lá, no É outro verdade. lugar ao mesmo tempo, né? Eu acho isso assim bem interessante se a gente É pegar muito. esse estudo da física, na real, não é que passou, né? Tá rolando, é muito joia. Então, esse trabalho de que até você faz, né, do remembering, que é o relembrar, é muito interessante, porque na verdade a gente só vai resgatando essas memórias. E aí, por falar em resgatando, para a gente voltar um pouco para Isis, Osíris e Horus, né? Porque a nossa conversa começou nos Néters e já foi parar na neurociência. Gente, é assim, da outra vez a gente começou a conversar. Ai, sobre a Madalena, a gente foi parar na Ishtar, Inanna, Suméria, Babilônia, né? A gente, como dar um título para esta conversa, pessoal? Eu vou aproveitar, vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, salvarem. Coloque aqui, ó, o que que você está achando desse nosso papo. Porque quando a gente entende Isis, Osíris e Horus, essa trindade, a gente está falando do feminino e do masculino e da junção disso. E como é necessário isso para a gente, e quanto que isso foi depois, mais para frente, a gente não precisa falar disso agora, a gente pode falar um pouco mais sobre essa vibração, o quanto isso depois foi espelhado na Trindade Suprema, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu lembro que você falou uma coisa muito bonita. Você falou assim, transformaram a mãe em pomba. Não foi uma hora que você falou isso para mim? Então, mas calma. Conta um Gente, essa mulher, pensa a caixa de Pandora. Assim, impossível. É por isso que eu estou propondo de fazermos lives e lives, de fazer essas gravações a cada 15 dias, um mês, porque o ser humano tem muita. Assim, eu achava que eu tinha conhecimento, mas a Aparecida é um nível acima, né, gente? Vamos homenagear a Isis personificada. Mas o que eu queria dizer. O que que você, como é que você traz essa conexão dessa trindade suprema deles, assim, de Ísis, Osíris e Horus, assim, a partir disso, o que que muda para a gente esse conhecimento que você acha, assim, o que que você tem a dizer sobre isso? Então, eu acho que tem questões aí muito importantes para a nossa compreensão de quem nós somos. Isso. Ele foi perdido. E nós, assim, herdamos uma mentalidade patriarcal, né, que as religiões ali abraâmicas, né, todas consagraram, né, de que nós viemos do pecado, né, de que tem algo de errado com o ser humano, com a espécie humana. E isso, essa culpa, Nossa, essa vergonha, isso é muito ruim para nós, é muito ruim. Isso causa pesado, né? Pesado isso. muito, muito. Isso causa uma série de questões que é o que a gente vê aí, né? A gente vê essa consequência no mundo, né? O desrespeito, é o feminicídio, é a destruição, né, das nossas matas, das nossas florestas, dos nossos povos originários, é o desrespeito, são as doenças mentais todas, emocionais, é o sofrimento, são as guerras, isso tudo é parte, vem disso, tá? Desse sentimento tão ruim que, infelizmente, nós herdamos, né, culturalmente.
É pecaminoso, né? E que na era de ouro do Egito, no começo não era assim, mas depois que o poder começou a vir, é triste falar isso, viu, gente? A gente conversando sobre isso, porque quando a gente olha para o Egito, a gente acha que é uma coisa nossa, o Egito, calma. Porque teve uma época do Egito que esse poder do sagrado feminino e masculino que a Aparecida está trazendo, isso acabou. Chegou um momento, né, que o Egito ficou muito patriarcal. Isso, exatamente. É. Que é o Egito que a gente estuda na escola, que são as Uhum. guerras, os grandes faraós. Só que aquilo ali já, já Já é, foi. já é o patriarcado, já está dentro desse molde aí que nós estamos falando. Então, por que que é importante que a gente resgatar essa força de um feminino e um masculino puros, essenciais, que se amam, que vivem esse amor plenamente dentro de nós. E essa criança, essa criança divina, esse Horus, essa criança divina, porque nós podemos novamente unir essas partes nossas, o masculino e o feminino dentro de nós, né? Porque quando a gente fala de patriarcado também, eu queria só dar uma parte aqui, que muita gente acha, pô, é uma coisa boa para os homens, eles ficaram por cima da carne seca. Não é verdade. Não. Os É homens verdade. sofrem tanto quanto as mulheres, de uma outra forma, mas eles sofrem uma pressão enorme, né? Então, todo esse desequilíbrio também do masculino vem dessa pressão toda que eles sofrem no patriarcado. Então, não é bom para ninguém. Não. Então, por que que é importante? Porque nós precisamos trazer de volta esse masculino e esse feminino unidos, capazes de gerar uma nova vida Ah, juntos, interessante isso. tá? E essa nova vida somos nós, nos reinventando também e nos sentindo filhos e filhas amados, adorados, que não tem nada de errado com a gente, que nosso Pai divino e nossa Mãe divina nos amam incondicionalmente. Então, essa ideia do divino, não como um divino que pune, Aham. vai para o inferno. Não, você vai ficar um tempo ali, não sei aonde, no purgatório, sei lá, você sabe. Umbral. Umbral, isso, aquilo outro, isso tudo traz um mal, isso gera uma coisa, assim, sentimentos muito difíceis, né? Um desequilíbrio muito grande. Então, quando nós voltamos a nos sentir assim, não importa, né? Essencialmente, não importa as nossas dificuldades, nossas experiências, nossos erros, porque afinal estamos num, num mundo dual, de dualidade, então a gente vai experimentar os dois lados, ninguém é bonzinho, sabe, para sempre, não é isso que a gente tem que fazer, de ser obediente, de não sei o quê. O que a gente tem que fazer é essa união interna. Por quê? Porque, assim, dessa forma a gente fica livre para assim, para sermos autênticos. A criança interior, ela é a verdade, a nossa verdade é quem nós somos. Ela é a nossa autenticidade. Ela é esse sentimento de que nós temos o direito de sermos quem nós somos de verdade, que a gente não tem que ficar fazendo, sabe, fazendo Bom, tipo, fazendo tipo. exatamente, fazendo tipo, agradando, Ah, né, para poder interessante isso. entrar no reino dos céus. Agora, voltando para Maat, né, o que que é? Na hora que o espírito, né, sai do corpo, o morto, né, digamos, ele terminou, né, o caminho dele no planeta, né? E ele larga o corpo dele, Ó, ele então é conduzido para o salão de Osíris. ó, vou mostrar. Ó, isso, gente. Ó o CAC que ela tá falando. Legal, né? Exatamente, olha ali, ó.
Ó, vai sendo conduzido por Anubis. Por Anubis. Então ele vai passando ali, né? Anubis, ele nos leva pelos subterrâneos, né? Junto com Neftis, são os subterrâneos, é o nosso subconsciente, é tudo que a gente não resolveu, são as nossas culpas, os medos, as raivas, as coisas que a gente carrega, às vezes também dos outros, dos nossos ancestrais. Então, aquilo tudo, eles vão levando para a gente ver isso tudo e ter a oportunidade de largar isso tudo, finalmente, né? Largar isso tudo, deixar isso tudo para trás e chegar diante, né, do trono de Osíris, onde ele tem ao lado dele Maat, que é, né, esse princípio do equilíbrio cósmico, essa deusa que segura uma balança, onde num prato tem uma pluma, É a pena, né? a pena de Maat. No outro, ela pede delicadamente que Dá o seu coração aqui, traste! você coloque o seu coração no outro prato da balança. E o seu Ah, coração tem que estar leve como uma pluma para você entrar no reino dos céus. você Então, vê, gente, é muito impressionante como a coisa, né, se costura. assim, e assim, isso não é só na hora da morte, né? Não, no dia a dia a gente passa por isso, né? Outro dia eu estava ouvindo um monge budista tibetano falando, cada dia é uma vida e uma morte no mesmo dia, né? Então todo dia a gente passa por esse crivo do coração. E Isso, é verdade, né, Aparecida? Se a gente volta para a modernidade e fala, né, sobre o Instituto HeartMath, que o Greg Braden, sim, o próprio Joe Dispenza, o próprio Hankook, eles falam muito sobre a coerência cardíaca, sobre essa forma, pensamento que o coração gera, essa energia, porque como o magnetismo ele atrai. Então, tudo que você for decidir com o coração pesado, que não é aí jogando lá para trás com o princípio de Maat, que é esse princípio do equilíbrio, aí você tá lascado. A questão é que antigamente, nessa era de ouro antiga, o princípio de Maat não era vendável, né? Não era uma coisa assim negociável. Fazia parte, você não era bonzinho para poder passar. claro, Você claro. era aquilo que é uma coisa que hoje em dia não tá mais rolando. O dízimo vem disso, né? Pois é. Tipo, terceiro podcast, mas eu abri um Não. precedente aqui, gente. Fala aí, vamos pagar para entrar no céu? É ótimo, né? Não é? Então, vou É. fazer um ritual, o livro dos mortos do Egito. É isso, gente. Vou contratar um escriba, vou fazer um ritual maneiro, vou pintar na tumba, vou deixar todos os meus ouros, dou um a mais aí, pede pro escriba fazer os rituais a mais um cambalacho para eu não para eu poder passar no tribunal. E a gente já tá falando de uma coisa muito lá mais para frente, mas para a gente ver como o princípio que a Aparecida tá falando do coração. Se a gente pensa na lenda, é isso, a nossa alma vai prestar conta. Mas você tem que prestar conta todo dia. Se você, na hora de dormir, que é a nossa morte, você tem que olhar para esse coração e falar: escuta, se meu dia foi pesado ou foi leve. Então, porque se você vai dormir caída do caminhão, com o coração pesado, você vai acordar mal no dia seguinte. Então, isso que você está trazendo, eu acho isso de uma beleza, porque se a gente aplica essa mitologia e esse ensinamento e põe para o dia a dia, a nossa obrigação é só ser feliz e ser leve, né? Se a gente for parar para pensar, ai, qual é o meu propósito? Seja feliz. Já assistiu aquele filme, assim, fazendo uma digressão enorme? O filme Soul da Disney? O filme Soul da Disney, assistam, gente, fala sobre isso, sobre a leveza da alma. É uma graça o filme. Hum, Sabe, é bem bonito esse filme. Então, é isso que você está trazendo, né? Do princípio feminino e masculino se unindo dentro da gente. Então, a nossa energia lunar e solar que se complementam para a gente poder despertar um novo olhar. Horus fala muito sobre o despertar de um novo olhar. Se a gente faz isso e ainda deixa o coração levinho,
tudo É. certo. Ai, desculpa, eu acho que eu dei uma viajada, né? Mas assim, é que eu acho isso muito interessante, eu vou ficando empolgada. Não, com certeza, com certeza. E é interessante, né, que a gente acha, bom, então Horus nasceu, está tudo resolvido, né? Coisa linda, né? No entanto, o mundo ainda está nas mãos de Sete. Ainda agora, ainda Sim, e agora. Sete agora, era o e irmão de Osíris, né? irmão de Apareceu. Osíris, o irmão de Osíris, tio do Horus, né, que mata Osíris e tenta matar Horus várias vezes. Desde que ele nasce, ele está ali com aquela ameaça, está com aquele tio, né, tentando matá-lo, né, porque ele tomou o trono, né? Então é interessante que se você olhar para esse mito, né? Quem está no comando do mundo hoje ainda é Sete. E Horus está brigando, Horus está lutando. E Olha que ele interessante. luta com o tio dele, mas essa luta também é uma luta interna, né? É um conflito Nossa. com nossas próprias sombras, né? Hum, E nós também, o próprio Horus, ele, apesar de ele ser esse ser de luz, né? Ele está aqui, ele entrou, né? Ele entrou no Rio Nilo, ele caiu no Rio da Vida, certo? Ele foi parido, ele foi gestado, ele está nesse mundo dual, né? Da dualidade. Então, ele também carrega as suas sombras. E também isso significa o quê? Que nós também temos que lidar com as sombras ancestrais, com as sombras que herdamos dos nossos pais, dos nossos avós, né? De toda a história da nossa ancestralidade. Então, interessante. isso também, então, é o nosso processo de autoconhecimento, nosso processo de autocura, né? E é essa luta entre Horus e Sete. Agora, Interessante isso, né? Porque quando você fala do sete que está dominando, um adendo só é que daí então talvez o tal do despertar da consciência, já que Horus a gente fala do olho de Horus, que a gente que né, a gente conecta com a pineal e tudo esse despertar da consciência é como se eu estivesse dizendo assim que é trazer Horus de volta, né? sim, e falando em Sete, né? Da onde vem esse olho de Horus? É no momento da luta, porque eles entram numa Ah, guerra entre os dois, e num determinado momento dessa guerra entre eles, né? O Sete, ele consegue ferir, ele arranca olha, o olho do Horus. Então, ali também, e a partir disso. Tem algumas, porque essas histórias, elas não, esse mito não foi escrito como algo linear, né? São é, fragmentos, o que eu acho interessantíssimo, né? São fragmentos, um pedaço está aqui, outro pedaço está ali. Então, tem também algumas leituras diferentes. Em algumas, é Ísis que faz isso, outras é Hathor, outras, né, é Thoth, o deus Thoth. Ah, que refaz esse olho, cura esse olho e mais ainda, ele transforma esse olho nesse olho poderosíssimo, né? Que é o olho de Horus, que é esse amuleto, né? Que se torna, né, um amuleto, né? Um símbolo muito forte, mas que é o que a gente vê, por exemplo, em Jesus. Você vê o coração de Jesus, é a coroa de espinhos, é a dor, né? A ferida também, ela abre, né? Ela abre a para cura. que a gente possa ali transcender aquilo e ainda transformar em algo ainda mais potente e precioso, né? É, o mito de Quiron, né? O mito Isso. de Quiron fala sobre isso também, né? Interessante isso, né? O quanto que a partir de uma dor e às vezes de uma perda, a gente acaba se curando, quando a gente cura o outro, a gente acaba se curando também. É interessante isso. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar o quanto que a energia atual é setiana, Pois de é. sete, né?
É interessante isso, E de a eu gente ativar esse olho de Horus na gente, né? É interessante isso que você está trazendo, E muito eu bom. gosto até de brincar, né? Que eu acho que sete tem a ver com essa coisa cética que nós vivemos, que é Nossa! porque é essa coisa Uau, que o que a ciência, entendeu? O que você não pode tocar e ver não existe. Agora que a ciência está, não, mas o átomo, mas não sei o quê, mas é energia, é espaço, é a física quântica, é isso e aquilo, estão se abrindo, mas assim, até então, a gente herdou foi esse mundo aí, esse mundo que, né, reduz tudo à matéria, né? Então, sabe, não existe vida após a morte, não existe, a consciência é um produto do cérebro, né? De acordo com a ciência, a consciência é um produto do cérebro. Então, a gente é isso aqui, quando acabou, acabou. Não, gente, não. é Então, muito essa mais, né? abertura do olho de olhos também é isso, é a humanidade agora começando a se dar conta, nós somos muito mais do que pensávamos que éramos, sabe? Somos filhos, Interessante isso. né, da grande mãe do Pai Divino. Nós somos puro amor, porque o que que é filho? O que que quer dizer ser filho do Deus e da deusa? É filho do amor. Olha, Isso é tão poderoso, isso acaba com qualquer culpa ou vergonha. verdade. Somos filhos do amor, da energia gestadora, né? Da força gestadora, tanto feminina como masculina, porque é a união dos dois. É interessante, Então, né, essa correlação do assim na terra como no céu. Eu escuto muito isso, estudo muito isso, como nós somos a conexão do assim na terra como no céu, somos nós, assim como o nosso coração é essa ponte dentro da gente, né? sim, Muito legal isso que você está dizendo. Porque isso tira essa culpa. Porque daí depois, essa Trindade Suprema, ela é completamente distorcida para esse momento que a gente está vivendo da igreja, né? Porque a gente até, pessoal, a gente estava conversando que em algumas literaturas, né, em algumas pesquisas, diz que dia 25 de dezembro, by the way, é o dia que se comemora o nascimento de Horus, gente, é o mesmo dia de Jesus. Aí depois, quando você puder, fala um pouco dessa história do Horus, né, porque a gente está chegando perto do Natal. Depois faz essa correlação, porque eu acho isso fantástico. Quando a gente começou a falar, eu falei, meu Deus, isso eu já tinha feito uma entrevista sobre isso ano passado, mas eu acho que você trouxe de um outro olhar, sabe? É, eu acho interessante isso, né? O quanto que a gente às vezes acha que é tudo sobre agora e a gente esquece da onde veio. Porque parece, né? Parecida que é assim, que o ser humano veio lá do Neandertal, evoluiu, beijo, tchau. E esquece toda uma ancestralidade, né? Que não, pera, existe uma coisa aí, ó, que parece que assim, a gente tá falando que a gente vive em 2025. Então, assim, a partir de Cristo existimos, antes de Cristo não tem mais nada. A gente não tá em 2025, né? Se a gente for pensar. A gente deve estar em quinze claro. mil blábulas, meu. 20 mil Acho blábulas. que muito mais, se Não fosse, é chutando. né? Eu acho que assim, né, falando do Graham Hancock novamente, quer dizer, não só dele, né? Eu acho que ele é o cara que está mais aí, sabe? Mais ativo, ele tá bem ativo com esses assuntos ultimamente, né? É verdade. Mas tem muita gente muito legal aí fazendo essas pesquisas, né? De que nós somos muito, a gente já está aqui na Terra há muito mais tempo, né? Já houve civilizações assim extremamente avançadas que explicam, né, a pirâmide, né, o absurdo Nossa, tecnológico da pirâmide, né, todos os cálculos geométricos, geofísicos em relação
a distância do Sol, a distância da Lua e a constelação de Órion, as três pirâmides são exatamente na mesma proporção, na mesma distância, e está no centro, sei lá, de quê da Terra, não sei exatamente, mas A gente, as pirâmides, elas estão localizadas, a pirâmide está localizada ela está apontada, a face norte dela para o norte geodésico da Terra, que é o norte natural, sabe? exato. Então, E- quando você estuda a precessão dos equinócios, você vê que o cinturão de Órion, que são as Três Marias, elas estão alinhadas. Toda vez que eu vejo as Três Marias, eu falo, meu. Essas três estão alinhadas com as pirâmides, toda santa vez. Aqui da minha casa eu consigo ver bem a constelação de Órion, aqui onde eu moro, dá para ver bastante. Elas estão lá. As Três Marias, Bellatrix, Betelgeuse, você vê direitinho. Aí você fica imaginando como eles calcularam isso. Eles fizeram tudo na proporção áurea da Fibonacci, gente. Para. É impressionante. E os Dogons, né, na África, que já Não, faz então. tudo, já tinha um mapa do sistema solar, como se visto de fora, como de alguém entrando, como se fosse uma nave, tudo direitinho, todos os planetas, o planeta Terra, tudo em perfeita proporção. Diz aí. Ah, É, não, é muita cor. Agora tem esse sítio arqueológico, já faz um tempo que se fala dele na Turquia, que é o Göbekli Tepe, né? Pô, 11 mil anos, é o sítio arqueológico mais antigo do mundo. Sabe, já que diz que lá é o descobriram, Jardim do Éden, né? Jardim do Éden. e já descobriram outro, né? É, entende? Então, assim, pessoal, e eu acho interessante você falar isso, porque às vezes sabe o que que eu acho? Eu acho assim, ó, vou fazer uma opinião, vocês, pessoal, vocês comentam o que que vocês acham, quando a gente fala assim, Ísis, Osíris e Horus, dessa forma como a gente está falando, a gente consegue deixar eles mais materializados, como seres que possivelmente existiram aqui mesmo como seres antigos, né, que provavelmente podem ter vindo até de Atlântida, de Lemúria, e que vieram continuando reinando de uma forma a nos auxiliar, grandes auxiliadores. Só que colocaram tudo isso de uma forma muito mitológica como se Pois fosse uma deidade, uma história, uma lenda. Aí, na hora que a igreja pega toda essa história que a Aparecida já já vai falar sobre como é similar o nascimento de Cristo com Horus, essa trindade que é parecida, e eles projetam em Jesus, e Jesus foi uma pessoa comprovadamente ali, Jesus, Madalena, Maria tá lá nos evangelhos, tem os escritos, então tem que ser valendo a partir dele. E ele dizendo, né, a mesma coisa, ele remetendo, ele morou no Egito, remetendo as questões antigas e que distorceram as palavras, né? Então, é dureza isso, porque a gente tem muitas evidências da nossa semente estelar, o quanto que nós somos seres muito mais evoluídos do que a gente pensa, e a gente acabou entrando numa Matrix, né? Nossa conversa tá uma loucura hoje de novo. vai variar um pouco, né, Gabi? Vai variar. A gente prometeu que a gente ia falar. Não, vamos falar do assunto só. Ai, gente, não dá, as coisas estão entrelaçadas, meu. Porque Ah, a escola de Mistério de Isis é uma das escolas mais estudadas até hoje. Você trabalha com isso, eu trabalho com isso, você mais ainda. Interessante isso que você está trazendo, esse olhar da gente retomar a nossa essência, né? No fim é sobre isso que você está falando. é. É isso que eu estou falando, e o papel, né, dessa força, né, dessa deusa que a gente chama de deusa Ísis, nisso, né, o que tem, Gabi, de mulheres tendo sonhos com a deusa Ísis, recebendo mensagens, e é assim que elas vêm para estudar comigo. É um negócio, assim, que está muito forte, né? E assim como Madalena, a gente falou Nossa, já de Maria Madalena, né? Que eu tive aquela experiência. entrevista. É. A experiência passada. Se você perdeu esse episódio, gente, vai lá no canal e dá uma olhada. Que ela conta da experiência incrível que ela teve com a Madalena. Foi maravilhosa. Tá lá no podcast passado, né?
Então, e até então, o que a imagem que eu tinha, né, de Madalena era o que eu aprendi através da Igreja Católica, da história, né, da prostituta arrependida, né, daquela que era uma seguidora de Jesus e que ela foi a primeira a vê-lo, sim, na ressurreição, né, que tinha um papel ali importante, mas uma coisa meio estranha que você não entendia muito bem, né? Então, quando ela apareceu para mim, na época, eu fiquei assim, muito impressionada com essa experiência que eu tive. Hoje em dia, claro, isso já está integrado, eu já entendi o que é justamente isso que a gente estava falando. Eu sou filha do amor, foi isso que fez, que essa experiência, né? Me mostrou quem eu sou, e é isso que todos nós precisamos resgatar, né? Essa consciência de que somos filhos e filhas do amor, né? Mas na época só tinha um livro em inglês que falava sobre isso, que era o Holy Blood, Holy Grail, que, Ah, né, eu sei em que é português. esse. Eu não sei como é que foi. Depois de muito tempo ele foi traduzido para o português, mas na época não tinha. Então, é porque eu fui procurar e não tinha mais ninguém falando sobre Maria Madalena na época, né? Então, assim, hoje em dia, olha como está, Tá né? muito. Tá Virou demais. moda, né? Virou até moda. É impressionante, assim, né? Viagens, né, iniciáticas, né, para o sul da França, em busca dessa força, né, seguindo os passos da Madalena, em busca esse resgate, mas isso tudo, e eu acho tão incrível também que o próprio, né, livro Holy Blood, Holy Grail, é um apanhado ali, né, um estudo ali daquilo que já estava vindo à tona, porque em 1945 que foram descobertos os manuscritos de Nag Hammadi, É. onde tem passagens, né? Tem Piscis Sofia, né? Tem o Evangelho de Maria Madalena, né? Então a gente começa ali já. Então eu acho tão interessante isso, porque esses jarros com esses escritos, eles foram escondidos No Egito. propositalmente E no no Egito. Egito para proteger para a posteridade a verdadeira Interessante. importância, natureza, quem era esta mulher, quem foi esta mulher, a importância dela, porque a gente só recebeu Jesus, mas não era só Jesus, era Hum. Jesus e Maria Madalena. Aí, de novo, a gente está falando da projeção desse casal, filho que, né, onde nós somos filhos do amor de novo. A gente está Exatamente. falando, né, de Shiva e Shakti, da Rainha de Sabá e do Rei Salomão. A gente está falando de Ísis e Osíris. A gente está, é assim, é como se a história o tempo inteiro estivesse falando, gente, nós somos filhos de um amor. E não, ali, Madalena foi virada prostituta arrependida. Tira, né? Isis ficou esquecida lá no canto. Vamos dar só foco no Horus e Osíris, né? Mas é tipo tiro feminino, né? Ou Aparecida, é chamar de Madalena, né, Madalena? Pois é, tem muita gente que me chama de Isis também. Ai, gente, é porque é asa de Isis, né? Arroba asa de Isis, quem quer seguir a Aparecida, viu? Mas que interessante isso, né? Porque a Madalena é a nossa nova Isis. Ela Pois é é, a nossa exato. nova Isis, você não acha? Eu sinto isso, que ela é a própria, né? Na formação sacerdotisa de Ísis, o último módulo chama-se Maria Madalena, o renascimento de Ísis. Que interessante. Ela É o é é a renascida, né? com certeza, e com certeza ela era sacerdotisa de Ísis, porque os conhecimentos dos olhos sagrados só as sacerdotisas de Ísis possuíam. Elas possuíam esse conhecimento. Quando ela vai e unge Jesus, aquilo ali é o ato de uma sacerdotisa de Ísis.
Olha que legal. né? Então, tudo isso a gente vai mostrando ali nas aulas que eu dou na formação. É É muito muito interessante. interessante. É, ó, falamos juntas. É muito interessante. Não, e aí assim, só tipo fazendo conexões, né? Então veja, Ísis une os pedaços de Osíris e nasce Horus. Se a gente for jogar para Madalena quando ela vê, olha o Horus, ela vê Jesus. Então o renascimento de Jesus também é esse renascer de Osíris e Horus, né? Eles de novo fazem esse resgate dessa energia perdida. Quando ela Sim, olha e ela desperta, ela de uma certa forma ela está imitando, imitando é uma palavra ruim, mas ela tá trazendo à tona a energia de Isis, ela que está reproduzindo uma reproduzindo, muito tradição. obrigada, E eu reproduzindo. acredito que seja uma tradição, um conhecimento que Olha, ela era uma sacerdotisa de Ísis. Ela está reproduzindo uma tecnologia magística dos templos, de como trazer de volta, né? Ísis não traz, não faz a ressurreição. Então, Madalena não é aquela que foi ungir. Essa unção, ela é mágica. Esses nossa, olhos maravilhoso isso, lugares são gente. mágicos. Então, Maravilhoso. assim, tem todo um mistério aí, tem toda uma coisa. E eu ainda vou falar uma outra coisa, hein? Ai, vamos, tô Eu até acho que ficando eles, com calor. eu acho que Madalena e Jesus não vieram aqui apenas para passar tudo que eles passaram, não. Acho que eles vieram deixar uma linhagem Ah, sim, isso eu também acredito, a linhagem deles. deles no sangue, no DNA. É, Santo Graal, é o sangue real, sangue real, né? É o sangue, é a linhagem dos caras. Isso aí tá pra mim. Eu E fico torcendo pra fazer o DNA e parar lá no. eu senti isso também na minha, porque foi essa a experiência que eu tive, se você for olhar por esse lado, né? Onde eu fui, Verdade. onde eu fui concebida ali, gerada e gestada por eles. Então, assim, eu acho que eles deixaram esse sangue, né? Espalhou, e agora essas pessoas são todas lembrando, estão trazendo essa força e estão lembrando que são filhos do amor, estão trazendo essa força para o mundo, cada um da sua forma, sabe? É Cada um como da se eles sua tivessem forma. resgatado essa tradição de Isis e Osíris, né? Vai saber se também eles não são de uma linhagem deles, né? Porque pode ter muita conexão deles terem sido. Porque, assim, eu tenho alguns livros aqui. Tem um livro muito legal, eu não sei onde ele está agora, se ele estivesse perto eu mostrava para vocês, mas tem um livro do Robert Powell que quando eu fui para Nova York, numa biblioteca antroposófica, eu li o livro dele fininho, desse tamanho. O cara maravilhoso, onde ele fala que Madalena é o arquétipo do futuro da humanidade. Eu Olha, achei isso, sim, fantástico. E aí ele fala muito dessa tradição, ele fala muito que Jesus que Jesus, ele também foi concebido de uma forma muito parecida, porque é, Maria, e tanto a Santa Ana, mãe de Maria, que gera Maria e Maria gera Jesus dessa forma, né, dessa partonogênese diferente que não precisa da pessoa em si, né? Então, de uma certa forma, a mesma coisa, Maria concebe Jesus, nosso amigo JC, Jesus Christ, dessa mesma energia isiana, de Isis, que recolhe. Então, se você está trazendo uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, provavelmente existe alguma tradição aí, ancestral, total. muito importante, assim, que Ah, faz com que a gente desperte, né? Olha. sim, sim, sim. Porque, Foram. ô, Aparecida, aquilo que você contou sobre o Natal, que dia 25 de dezembro é o dia que Jesus nasceu, a gente não tem essa certeza,
E em algumas bibliografias do Antigo Egito falam sobre isso, de que 25 de dezembro, eu andei dando umas pesquisadas, que é comemorado o nascimento ou a concepção de Horus. Aí você trouxe que o Horus é essa consciência que se abre. Aí você disse que o dia 25 de dezembro se comemora o Natal por conta do inverno. Conta um pouco sobre isso, porque isso tudo se conecta. Então, na verdade, né, o dia 21 ou 22, dependendo de dezembro, no hemisfério norte, ou seja, inclusive, né, no Egito, que está no hemisfério norte, foi, o solstício Ah, é, de de inverno. inverno, né? Então, esse solstício de inverno é o quê? É o dia mais escuro do ano, onde a noite é mais longa, o dia é mais curto, né? Então, onde é o mais sombrio, mais escuro, mas também é o retorno da luz, que a partir desse dia a luz começa a retornar. E nessa tradição de Ísis e Osíris, nos templos, agora a gente pode falar de como remembering, essa técnica chegou até mim através dessas visões, era praticada. Na verdade, o remembering é um ritual de iniciação dos sacerdotes e sacerdotisas, de Ísis, de Osíris e de Horus, onde eles morriam dentro do sarcófago, tomavam algum tipo de uma coisa misturada, que eu acho que com certeza tinha lótus, mas tinha outras coisas também, porque eles simplesmente entravam num estado catatônico, digamos, De eles catalepsia, né? De apareciam catalepsia. É. 3 dias e 3 noites. Uhum, E foi o uhum. tempo que Jesus ficou na tumba também. Pensa. Olha aí. Sim, quem fala muito sobre isso, fica a dica, é o livro do Egito Secreto do Paul Brunton, que foi um jornalista que foi para o Egito e ele faz essa pesquisa com os faquires antigos que eles falam desse sistema de catalepsia antigo, que eles são treinados desde 4 meses de idade. A gente está falando da época moderna. Imagina lá atrás, então. Pois Pensa. é, pois é. Então, não era uma coisa qualquer. Durante esses Não? 3 dias e essas 3 noites, o sacerdote ou a sacerdotisa, né, o iniciado, Uhum. era, então, a consciência dele, então, ia embora. Ia embora, ele ia para vidas passadas, ele ia resolver tudo que precisava resolver em outras dimensões, né? Questões. Aham. E para a dimensão espiritual, e para outros planetas, para outras constelações, tudo que faz parte daquele ser, né? E aí, depois de 3 dias, 3 noites, ele voltava para o corpo, e aí e durante todo esse tempo, ele era acompanhado ali pela sacerdotisa de Ísis, que incorporava, porque as sacerdotisas elas incorporavam plenamente essa força, essa deusa que chamamos de Ísis, Neftis, que é o outro lado de Ísis, que é o espelho dela, né? É o outro lado de Ísis, e Anubis. E esses três eles ficavam ali em volta daquele sarcófago, cuidando daquele ser, que ele estivesse bem fisicamente, para ele poder voltar para o corpo dele, né? E iam ali, colocando a mão, tocando, usando óleos, cantos, né? Orações, né? E acompanhando aquele processo, que muitas vezes era bastante, inclusive, perigoso, né? Ah, é, da Da pessoa voltar, né? voltar, né? E ali, depois de 3 dias, a pessoa voltava, né? O iniciado retornava e ele renascia como Horus, Olha, como já esse ser de luz que gente, compreendeu, aquele que compreendeu, porque ele foi em tudo. meu Deus.
É isso. Então, o remembering é esse trabalho de ir trazendo todos esses pedaços através de um trabalho de toques no corpo, nas articulações, que é aonde Sete cortou Osíris. Olha, que Que você interessante. vai desmembrar, onde é que você vai cortar? Vai cortar no joelho, vai cortar no tornozelo, vai cortar os dedinhos, vai cortar nas articulações. Então, são toques nas articulações e depois um trabalho também nos chakras de ir unindo os chakras dois a dois, até que eles todos se unem. Eu uso também cristais, né, que eram utilizados também no Antigo Egito para limpar, para purificar e para. Interessante, gente. Queremos um remembering. Meu Deus do céu, é muito legal, né? Tudo isso. Muito. Interessante como as coisas se costuram, né? Essa coisa do remo. E se você for pensar no xamanismo, a gente tem o fragmentos de alma. E resgate de alma também, É, exatamente. fragmentos de alma para você ver que é uma técnica que você está usando, onde na verdade é uma coisa que você lembrou de faz muito tempo, né? Sim. De uma coisa muito antiga. É muito interessante tudo isso, né? Nossa, a gente poderia ficar horas e horas aqui falando sobre tudo isso, e agora você me deu uma ideia muito doida. Porque vai Ih, saber, gente, eu vou colocar um fogo no parquinho pesado agora. eita, eita. Sabe quando você joga uma informação e sai correndo? É isso que eu Ixi, vou fazer. tá bom. Vai saber se Jesus, como morou no Egito, não sabia entrar em estado de catalepsia. E no estado de catalepsia, quando eu li o livro do Paul Brunton, eles respiram muito rápido e a forma como eles respiram e eles colocam a língua lá para trás, eles fazem uma respiração que cicatriza muito rápido as feridas. Não sei até que ponto que Jesus não sabia entrar em estado de catalepsia, e aí fica parecendo que ele morre, e aí ele é colocado lá, e aí ele entra nesse processão aí que você disse, e Madalena estava lá ajudando ele, a gente acha que ela já só, né, abriu a tumba, mas pode ter lá, né, os amiguinhos e os coleguinhas já ajudando ele a voltar, as mulheres. A gente não sabe, porque isso não está escrito, se tivesse escrito, estaria rasgado, mas desde que eu li esse livro, estou falando publicamente que eu tenho essa teoria de que talvez ele possa ter realmente adquirido esse estado sacerdotal que você trouxe aí. Não sabemos, estou jogando a ideia. É um Pode fogo no ser, parquinho quem sabe. usado esse. Uhum. Isso fica na minha cabeça faz muito tempo. É assim, gente, desculpa, mas eu acho que eu estou a serviço e eu acho que eu tenho que falar o que eu penso. Claro, claro, claro. Hoje em dia a gente pode, né, Gabi? A gente pode Não falar. não sei se eu vou ser queimada ou não, tanto faz também. Não, eu acho Mas que já passou o tempo, não, já né? passou o tempo, mas, gente, é que eu acho que todo esse assunto que você trouxe é importante, porque, assim, no Natal é comemorado, na verdade, essa volta da luz, a volta de Horus, a volta de Jesus, sabe? Essa esperança, porque foi o que ele trouxe. Isso, exato. Isso, Sabe? E aí, exatamente. a piração toda nossa, gente, a nossa conversa é de que a gente vive a vibração do. É uma outra podcast, não vai dar para falar sobre isso. A gente vou deixar o gancho para o próximo, porque o que a gente quer falar da próxima vez é o quanto que a gente está desconectado, porque assim, a gente vive muito aqui no hemisfério sul, toda uma projeção que é do hemisfério norte. Como faz? Pois é, pois é. Aham, É outra aham. conversa, esse é o outro podcast, pessoal. Né? O pessoal do calendário Maia do Tzolk'in concorda muito comigo em relação a isso, mas a gente vive num tempo muito errado. Então, aqui no Brasil, a gente não vai entrar agora no Natal, no solstício de inverno. É verão. A gente está com uma outra vibração, né? Então, É, é uma outra energia, não tem problema nenhum, mas é que eu acho que é importante só a gente ter a consciência disso que você está trazendo, desse resgate
todo que a gente faz desde lá de trás até agora. E, inclusive, a gente que mora aqui, entrar em contato com a natureza nossa aqui, de alguma forma, né? E você sabe, quando eu era criança, eu ficava morrendo de pena do Papai Noel no verão, com aquela roupa pesadíssima, eu achava aquilo tão estranho. Muito doido, né, Ah, gente? engoli muito essa história. E aí já é uma outra história, porque Papai Noel também já é uma outra Outra, ó, história, isso, a gente né? vai ter que Que falar do Santa Claus. Então, quem sabe a gente faz um outro sobre o Santa Claus. Eu acho que eu vou começar a invocar no dia do Natal a energia de Sekhmet, que é bem solar. Ó, agora, olha, só para botar mais fogo ainda nesse vai, barquinho, vamos. vou te contar uma coisa muito doida mesmo, muito. Eu acredito, com as minhas experiências, de que até essas figuras, fadas, duendes, gnomos, né, Papai Noel, seja o que for, a gente pensa tanto neles que eles existem em alguma dimensão. Ah, eu Aí, tenho olha total isso, agora certeza. escuta isso, Gabi. Escuta isso, eu estava levando este papo com um casal de amigos em Los Angeles, na Freeway, tá? Numa Freeway. E eles rindo de mim. Eu falava, não, eu acho que tem, num determinado, numa dimensão, né? Porque eu sou essa figura, né? Eles assim, nossa, não é possível, acho que agora você exagerou. Não, eu acho que em alguma dimensão são tantas crianças falando, né? Papai Noel, Santa Claus, Santa Claus. Ele deve existir em alguma dimensão, É. né? E aí eles rindo, achando aquilo engraçado. No meio dessa conversa, eu estou sentada atrás, né? Eu vejo o carro da frente, a placa era Mr. MR Klaus, Klaus. Aí eu virei para eles, olha aí, ó. Olha aí o carro falando nele, olha aí, olha a sincronicidade, tá vendo como eu tenho razão? Aí o nosso carro foi passando devagar pelo carro com a placa Mister Klaus. E dentro do carro havia um casal, o Papai Noel Em em pessoa. pessoa. Com aquele cabelo, não tinha chapéuzinho, mas com aquele cabelo longo, com aquela barbinha, e ela também uma carinha de duendezinha, sabe, de Total. cabelinho branco, aquele casalzinho. E quando nós passamos, a cara deles assim, ó, de lado, né? Assim, ó. Do carro. Gente, e Tipo assim, a gente sorrindo. tá ouvindo o que vocês estão falando. Ah, foi um Ai, negócio. gente. Isso daí ficou famoso porque eles contaram para todos os amigos que foi uma situação assim. Não, Não, a gente. mulher é muito mágica, porque até Papai Noel ela Não, produziu. mas é forma pensamento, né? A Aparecida é forma pensamento, gente. Tudo começou com Horus. Tudo começou com Horus. O Horus virou Jesus. Foi É roubado a demais. ideia. Foi roubado, mas é verdade, foi roubado, né? Então, né, tem aquela coisa, né? Poxa, você acredita que Papai Noel Eu, existe? eu acredito completamente. Para mim, você não me fala que não existe. Para mim, até a fada do dente existe. E eu acho que é isso, tá dentro da gente, na verdade, né? Na Total. verdade, o que que é realidade, né? Esse é o terceiro podcast, mas na verdade, o que que é a realidade? A gente já falou muitas Vamos, coisas. vamos Vamos, tentar trazer para a Terra isso aqui, vamos Gabi. trazer para a Terra que a gente deu uma digressão enorme. Ó, o Viajando. calor da menopausa vindo, gente. Ó, ó, Não, mas olha. ó. Ai, ó o calor. Vocês estão aí assistindo, vocês estão. O povo deve estar rindo. Mas olha, eu acho o seguinte, só para a gente fechar aqui, né? Porque a gente já está quase a 1 hora e meia falando. Mas na verdade, essa conversa, gente, é mais para trazer uma elucidação dessa energia, dessa trindade suprema de Isis, Osíris e Horus, que na verdade é mais para trazer para nossa consciência de que nós não somos só isso que a gente está vivendo.
A gente é muito mais, tem algo muito antes do Cristo. E olha que eu sou super fã de JC, né? Do Jesus e da Madalena. Mas é porque se a gente se a gente pega nossa realidade e coloca a partir de 2000, a gente esquece uma ancestralidade nossa e Jesus não queria isso pra gente, né? O reino dos céus está dentro de nós. Ele já falava tudo isso. Só que ele tinha que falar em enigmas, porque senão ele já foi de arrasta, ele já foi de arrasta. Imagina se ele não estivesse falando, né, com parábolas e enigmas antes. Então, é só para a gente poder reconectar com a nossa essência, e entender que Ísis e Osíris e Horus, na verdade, eles só estão traduzindo para a gente uma frequência vibracional da semente estelar ou de Gaia, do Sol, sei lá o que que é que seja, não importa, não é mesmo? Isso, e eu acho que o principal que eu quero deixar aqui para vocês, todos que estão assistindo a gente, é para você parar e colocar a mão no seu coração e dizer: Eu sou filha do amor. Ai, eu sou filha do amor. Sente o poder disso, de dissolver todas essas inconsistências, essas culpas, né, a ansiedade, tudo isso que a gente acaba carregando aqui, né? Então, isso eu proponho que seja um mantra, né? Se você é um homem que está assistindo isso, eu sou filho do amor. Repete isso, repete. Coloca no coração, mão no coração, porque eu acho que essa é a coisa principal que Jesus, Madalena, Ísis, Osíris, Horus e todos esses seres maravilhosos que encarnaram aqui, vieram trazendo essa mensagem para gente. Muito, muito lindo. Nossa, que presente de Natal isso, gente. Ho, ho, ho. Muito bom. Nós somos filhos do amor. Muito lindo, muito maravilhoso. Olha, gente, se vocês chegaram até aqui, até o final desse vídeo, vocês vão escrever sou filha ou sou filho do amor para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Se você quer fazer todo esse processo do Remembering com a Aparecida, eu vou deixar os contatos dela. Se você quiser saber um pouco mais sobre o tarô egípcio, o meu também está aqui embaixo. Estamos aqui estudando a possibilidade, ela está principalmente estudando a possibilidade de levar um grupo para o Egito. Já estou colocando fogo na lenha, não é mesmo? Quem sabe unimos as forças. Mas Sim, existe toda essa vontade, tá, pessoal? Então, a gente deseja que você tenha um excelente fim de ano, porque a gente ainda tem a gente ainda tem que editar esse vídeo. Então, vamos ver quando ele vai sair. Então, provavelmente a nossa próxima conversa vai ser mais para o ano que vem. Então, a gente deseja um excelente final de ano para vocês e que esse seja um presente de consciência, para vocês poderem despertar o Horus, a Isis e Osíris que habitam em vocês. Muito obrigada. maravilha. Obrigada, Gabi. Muito bom estar aqui. Obrigada a todos vocês que estão aqui assistindo. Muito obrigada, gente. Então, um beijo e uma excelente semana para vocês. Beijo.